Vamos começar. Boa noite a todos. Vamos começar orando mais uma aula. Estamos na 8ª aula. Glória ao Senhor por isso. E eu gostaria que onde você estivesse agora, você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração, se você pode. Vamos nos consagrar nesta hora, para que tudo aquilo que Deus tem para nós possamos receber dele, diretamente dele. Amém? Pai querido, nesta hora nós nos colocamos diante da tua presença, rendendo a ti toda a nossa gratidão por este tempo que o Senhor reserva, que o Senhor nos proporciona, e nós queremos, Pai, abrirmos o nosso coração e dizer que nada podemos fazer sem o Senhor, nem mesmo nos concentrarmos, nós precisamos de Ti para isso e pedimos, Pai. Espírito Santo, apodera-te de cada um de nós, cada aluno, cada pessoa que vai assistir em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente através desta aula e trazer tremendas transformações em cada membro de cada família representada. Que cada um que está se expondo possa ser um canal do Senhor para que toda a sua casa possa ser atingida. Capacita-nos, Pai. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para que o Senhor possa estabelecer a tua plena vontade em cada lar desta nação e de todas as nações da terra. Aonde quer que o Senhor queira que esta aula chegue, que possa atingir, desde a menor idade, desde a criança, desde o bebê do ventre até o de mais idade, todos os propósitos que o Senhor tem sejam integralmente estabelecidos e cumpridos através desta aula. Capacita-nos para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ensina-nos, Pai, a estarmos sensíveis, submissos, sem resistências, com o coração de Cristo, para que possamos viver dentro dos sonhos do teu coração, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que alegria estarmos mais uma aula, estamos na 8ª aula e vamos perseverar a cada semana até que todos os propósitos do Pai dentro das nossas famílias sejam integralmente estabelecidos. Como nós oramos, desde o bebê, se há um bebê no ventre de quem estiver assistindo esta aula, em qualquer cidade, estado ou nação da terra, até o de mais alta idade, que o Espírito Santo de Deus possa atingir para que ele possa cumprir o seu propósito em cada vida, e faz parte do sonho dele. Cada um aqui tem um propósito específico no coração do Pai. Aonde eu estou, eu posso atingir as pessoas que estão aqui dentro do meu lar, e onde você está, você pode atingir aí dentro do seu lar, da sua descendência, mas a partir de você também muitas famílias podem ser atingidas. Você pode compartilhar o link desta aula e que Deus possa te direcionar, porque você está aqui também para isso, para ser um multiplicador de cada ensino, de cada aula, para que realmente o altar de Deus, a presença de Deus, seja estabelecido em cada família e, consequentemente, em cada casal, em cada filho, em cada neto, em cada sobrinho, em todos os membros, todas as esferas da família possam ser atingidas também através de você.
Amém, queridos? Nós vamos para a nossa 8ª aula. Vou agora compartilhar aqui. Quero ver se você... Ok. Estão vendo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Qualquer situação, vocês sinalizem, ok? Colocando uma mensagem. E o tema desta aula, 8ª aula, é o propósito do altar de Deus na família. Já falamos em cada aula pontos muito específicos, e esta série chama-se Restaurando o Altar de Deus nas Famílias. E a cada aula nós temos firmado bases, firmado pontos importantes para que você possa construir a cada semana o que realmente o pai quer dentro do seu lar. E, como lemos aqui, aula 8, o propósito do altar de Deus na família. Vamos lá? O altar de Deus na família. Vamos relembrar alguns pontos importantes sobre esse termo altar. Eu me lembro em um momento pregando sobre os altares de Deus, quando ele foi estabelecendo, através dos homens que ele escolheu, altares. E ali eu me lembro que eu citei os altares em cada cômodo do lar. Mas agora nós vamos relembrar onde foram os primeiros termos dessa expressão altar. Isso no Velho Testamento. Era prática no Antigo Testamento a construção de altares de pedra, e tem até uma imagem. E eu me lembro que quando eu lia o Velho Testamento, isso há um tempo atrás, há muito tempo atrás, isso foi me chamando a atenção e eu fui anotando no meu caderno todas as vezes que um homem de Deus levantava um altar de pedra, que naquela época era assim. E esses altares de pedra eram um lugar de adoração. Era esta forma que eles levantavam um momento para adorar ao Criador dos céus e da terra. Só que na nova aliança, os altares materiais foram abolidos. Nós vamos ver isso em outra aula. O altar no Novo Testamento, estamos falando aqui do Velho Testamento, Antigo Testamento, mas o termo altar permanece como um símbolo do culto em família, conhecido como culto doméstico. E a palavra altar aparece pela primeira vez nas Escrituras Sagradas em alguns momentos, nós vamos citar aqui. A primeira vez foi com Noé, inclusive, aula 2, nós falamos sobre Noé, a constância, a perseverança deste homem chamado com propósito. Assim que ele saiu da arca, ele construiu, ele edificou um altar a Yahvé, o nosso Criador. Isso está em Gênesis 8, 20. Edificou Noé um altar a Yahvé e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Esta foi a primeira vez que o nome altar foi falado nas Escrituras Sagradas. E o segundo momento foi com Abraão. Em Gênesis 12, 7, Abraão construiu um altar a Yahvé em Siquém e invocou o nome de Yahvé.
E aqui nesse momento não há menção de sacrifícios de animais. E em Gênesis 22:7, outro momento com Abraão foi quando ele construiu um altar em Moriá para oferecer o seu filho Isaque. Estamos aqui relembrando esse termo, altar. E Moisés, o terceiro homem, em Êxodo 17:15, antes de receber a lei no Monte Sinai, Moisés edificou um altar ao qual chamou Yahvé Nissi. Deus é a minha bandeira. Também não há menção específica de um sacrifício de animais. A lei dada no Monte Sinai incluiu provisões para Moisés construir altares, e há outros textos aqui que nós não vamos ler, mas reforçando estes três homens, Noé, Abraão, Moisés, ergueram um altar de adoração. Eles, como os homens ali, os líderes dos seus lares, eles levantaram um altar e ali eles foram um modelo, um exemplo para suas famílias. E este tema desta aula, o propósito do altar de Deus na família, nós vamos citar 5 propósitos. 5 propósitos do altar de Deus ser erguido, não hoje como foi com eles, com pedras, mas dentro do nosso lar, com os membros da nossa família. E nós poderíamos até pensar nestas pedras como cada membro, não é verdade? Como cada membro da nossa família. Talvez neste momento, como nós falamos na aula 2, você tem sido o chamado, a chamada, o escolhido, a escolhida para ser esta pedra ali, para estar ali fundamentada, firmada neste propósito, nesta perseverança, nesta constância, nesta persistência de estar erguendo este altar, restaurando este altar, que é a presença de Deus dentro do seu lar, assim como estes homens fizeram. E o primeiro propósito de termos o altar de Deus, de termos a presença de Deus na nossa família, você pode ler comigo, para eu não ficar aqui sozinha? Se você pode, né? Se você pode falar alto, você pode ler o número 1? Diz assim: adorar a Deus juntos e aprender mais dos seus caminhos. Adorar a Deus juntos e aprender mais dos seus caminhos. Nesta aula, eu vou reforçar muito as imagens que eu coloquei aqui. As imagens. Nesta imagem, é uma imagem de um pequeno vídeo, quando os meninos eram bem pequenos. O Davi tinha 10 e o Israel 7 aninhos. Aqui nós estávamos fazendo culto doméstico juntos, ao redor da mesa. E aqui o que nós lemos? Os filhos devem aprender a adorar a Deus em seus primeiros anos, para que tenham respeito por Ele nos anos posteriores. Eles devem aprender como considerá-lo e compreender que Ele é o Criador, santo a ser honrado em tudo que dizemos e fazemos. Aqui nós estamos citando sobre os filhos, porque é fundamental, se você ainda não é papai ou ainda não é mamãe, mas ainda que você tenha crianças, sempre nós temos alguma criança ao nosso próximo, né, ao nosso redor, ou um sobrinho, um neto, ou até mesmo vizinhos. Deus pode levantar você para, através do seu culto doméstico, do seu momento com Deus, você ter crianças que vão aprender com você
a adorar a Deus, a reverenciar a Deus. E esse vídeo, ele é lindo porque nós temos, se você olhar bem nessa imagem, nós temos algumas imagens nas paredes aí da nossa casa. Atrás, onde está ali o David está de amarelo com o violão, atrás nós temos uma imagem, um quadro que eu até já coloquei para quem está no nosso grupo do WhatsApp, um quadro onde nós fomos instruídos pela nossa liderança, na época, a apóstola Valnice, a fazermos um quadro com a nossa família, com o tema Restaurando o Altar de Deus na Família. E esse quadro está bem ali atrás do David. E onde tem ao lado do David tem ali o Davi, atrás do Davi tem 2 quadros que também nós colocamos, um deles nós colocamos também lá no grupo do WhatsApp, que é o decreto da família, aquele amarelo, dourado. E eu me lembro que quando eu coloquei ali na parede, eu fiz questão de colocar bem na altura ali dos olhos, da idade que eles tinham. Tudo isso para falar aos olhos dele, a imagem deles, principalmente ali das crianças. E eu tenho esse vídeo, inclusive, ainda que você não consiga ouvir o áudio, mas eu vou colocar aqui para você, você vai ver aqui o movimento, vou aumentar a tela, não vai dar para você ouvir, mas olha só, vocês estão vendo aqui o cursor? Aqui tem um quadro, aqui também tem o decreto da família, olha só como eles eram pequenininhos aqui, o Israel, olha a postura deles, imitando, né, os pais. Estão vendo bem aí, tranquilo? Aqui o Davi. Hoje o Davi tem 18 anos. Há 8 anos atrás, aqui ele tinha 10 anos. O Davi, o Israel, tinha 7 aninhos, hoje ele tem 15. Aqui a mesa. Lembra das dicas que nós demos, né? Quanto aos detalhes do culto doméstico. Então, aqui é uma prova da importância das crianças, elas estão imitando, fazendo aquilo que nós fazíamos e sempre fizemos, desde 2000, aqui era 2015, já fazia 3 anos que nós fazíamos o culto doméstico, então eles já estavam habituados. Começamos em 2012. Depois eu vou postar esse vídeo lá no grupo, para você que está no grupo do WhatsApp. Então, a persistência de obedecermos também as orientações dadas quanto a este quadro. Eu lembro que eles falavam, eles recitavam, eles memorizaram. Quanto às imagens aqui, falando do decreto, eles já sabiam ler. Aqui acima, esta arte nós não colocamos no grupo, mas vamos colocar, que são os 10 mandamentos. Então, há toda uma preparação, estarmos juntos ao redor da mesa, não que deva ser somente assim, como nós citamos nas dicas, pode até ser num parque, mas nós sabemos que não vai ser toda semana num parque, não é verdade? Na maior parte das vezes, vai ser dentro do nosso lar. Vou voltar aqui, só coloquei para vocês visualizarem a importância. Então, eu quis reforçar mostrando o vídeo, por quê? Porque o propósito número 1, adorar a Deus juntos. E ali, aprender mais da palavra. Então, conforme nós também citamos na dica, crianças temos que fazer um culto menorzinho, senão eles não aguentam muito tempo. Este é o propósito número 1. E claro,
Estamos falando aqui dos filhos, mas não importa se a idade é criança, é pré-adolescente, é adolescente ou jovem, o propósito é que toda a família esteja adorando a Deus juntos. Aqui vocês veem que eles estão ali concentradinhos, com os olhos fechados ali, por quê? Lembra da aula 2, a persistência? Temos que persistir. Sempre foi assim? Claro que não. Quantas vezes eles queriam estar? Também não. Mas fomos os acostumando para estarem ali e as sementinhas foram lançadas a cada semana, a cada ano. Propósito número 2. Honrar a palavra de Deus, desenvolver respeito por ele e viver de acordo com ele. Nesta imagem, como eu disse que eu vou reforçar bastante as imagens, quando nós citamos aqui honrar a palavra de Deus, olha só, cada um aqui está segurando a sua Bíblia. A minha é preta, está até confundindo ali com a minha camisa, mas tem uma borboleta na capa, a minha Bíblia, eu estou segurando, o David segurando a dele, o Israel segurando a Bíblia dele e o Davi também. Então, honrar a palavra de Deus. As crianças e os jovens necessitam de convicções para enfrentar os embates da vida. Eles devem entender sua fé e saber algo da boa doutrina da Bíblia. Então, o culto doméstico precisa ter a Bíblia. Ainda que for um único versículo, onde vocês vão estar lendo, cada um pode estar lendo na sua Bíblia, às vezes pode ser uma versão diferente da outra, mas o importante é, como está aí na imagem, todos terem a Bíblia. Todos estarem ali honrando o principal propósito de estarmos ali, a palavra de Deus, que vai ser lida, vai ser respeitada, vai ser ensinada, para que, através dos ensinamentos, cada um de nós, cada membro da família, possa viver de acordo com a palavra. Então, precisamos reforçar esse contato com a palavra. Claro que hoje temos celular, temos tablet, não há nenhum problema. Podemos sim usar ali o celular e ler, e tem tantos aplicativos maravilhosos. Eu mesmo tenho uma versão tão maravilhosa que eu escolho ali quais versões eu quero ler, às vezes eu comparo uma versão com a outra, e é uma tecnologia maravilhosa, glória a Deus pela tecnologia. Então, o importante é, ainda que for no celular, vamos honrar este momento de leitura da palavra de Deus. E o terceiro propósito do altar de Deus na família, de estarmos restaurando a presença de Deus, é estabelecer a família na fé, convicções pessoais, doutrina e valores que nós encontramos na palavra de Deus. Reforçando esta imagem, por que eu coloquei um quadro branco e um pincel? Olha o que está escrito: o lar pode ser uma boa escola bíblica, onde os filhos são firmados enquanto encaram os desafios da nossa sociedade moderna. Eu me lembro, não foi somente um culto doméstico, quando eu estava na escala, que eu literalmente usei um quadro assim, um quadro branco, para dar exemplo, para fazer um desenho, e ali foi um momento, né, quadro branco realmente lembra de uma escola. Então, você pode diversificar, não importa a forma, você pode fazer um cartaz, pode ser um quadro branco, mas lembrar que é um momento de ensino, é um momento de firmar a fé, é um momento de trazer convicções pessoais,
é o momento de trazer a doutrina, de trazer valores. E por que não usar um quadro branco? Por que não usar um cartaz, uma cartolina? Então, sim, o lar é uma tremenda escola e pode ser uma tremenda escola bíblica. Claro que nós temos que buscar em Deus o que vamos fazer. Eu lembro que quando eu estava na minha escala, eu perguntava ao Espírito Santo: o que o Senhor quer fazer? Qual vai ser a dinâmica? O que o Senhor quer atingir? Então, nós precisamos ouvir do Pai o que ele tem para aquele culto. Há uma das alunas que está conosco, ela escreveu no nosso grupo, que nós temos um grupo onde os alunos podem falar, e eu achei tão lindo que ela disse: "Comecei com o meu netinho". E eu falei: "Que extraordinário começo! Não vamos menosprezar os pequenos começos". Então não importa, que maravilha ter começado, e talvez com ele, pode ter sido com um cartaz, pode ter sido com uma folhinha, ou pode ter sido com desenho, mas o importante é estabelecer, firmar valores, convicções ali no coraçãozinho dele. Não importa, né, a forma, o que você vai usar, mas o propósito desse momento, deste ajuntamento com algum membro da sua família, é que realmente seja estabelecido. Quando nós falamos este verbo estabelecer, é realmente fincar, né? Marcar, firmar nos corações que estão ali as convicções que há na palavra de Deus e que pode acontecer que muitas vezes ali há dúvidas no coração. Talvez até dúvida no coração daquela criança, que através de uma palavra liberada, de um versículo lido, já traz todo um esclarecimento para o coraçãozinho dele. Então, o lar pode ser sim uma boa escola bíblica, onde você vai trazer um ensino maravilhoso. Este é o terceiro propósito do altar de Deus ser estabelecido na nossa família. E o quarto propósito, orar pelos problemas e necessidades da família. Outra imagem aqui para reforçar. Eu me lembro que eu pedi também ao Espírito Santo me dar uma ideia nova. E o que ele me deu de direção? Compre um tapetinho de oração para cada um membro da sua família. E eu me lembro, eu indo comprar, que eu fui escolhendo uma cor, pensando qual vai ser a cor do meu esposo, qual vai ser a cor do Davi, qual vai ser a cor do Israel, qual vai ser a minha cor. E eu consegui encontrar 4 cores diferentes, o mesmo modelo e 4 cores. Mas para que um tapete? Para ser um tapetinho de oração. O momento onde ali eles pudessem lembrar que naquele cultinho, naquele momento, cada um tinha que ter o seu tempinho ali de oração. Não só o momento coletivo, mas o momento também individual. Todos os membros da família têm necessidades pessoais. Seria bom se eles pudessem aprender a compartilhá-las abertamente e as levar ao Senhor juntos. Então, tanto compartilhar ali com toda a família, isso é maravilhoso, porque nós podemos ali ter momentos onde vamos fazer duplas de oração, ou se for só você e mais uma pessoa, como houve dessa aluna, o netinho, ela pode perguntar para ele o que ele gostaria de pedir
para ela orar e ela também pedir para ele, e ali cada um ter o seu momento para orar um pelo outro. Então, esse momento também faz parte da restauração da presença de Deus dentro do nosso lar. Temos um momento de oração. Como é bom sabermos que nós podemos contar um com o outro, orando pela necessidade um do outro. E ali poder compartilhar, abrir o coração. E claro, ninguém deve ser obrigado a falar. Ninguém é obrigado a ter que falar. Pode ser que a pessoa não queira falar naquele cultinho, mas no outro ela vai querer falar. Pode ser que naquele ela queira guardar só para ela. E esse momento de ter o seu tapetinho também pode ser aquele momento onde só aquela pessoa com Deus vai ali estar abrindo o coração. Mas foi algo que o próprio Deus me deu de direção para comprar, para que cada um tivesse o seu tapetinho de oração. Então você pode perguntar para Deus. Se você ainda não começou o seu culto doméstico, a sua noite da família, talvez é você com a sua mãe, talvez é você com um sobrinho, talvez é você, talvez seja até online, não tenha ninguém presencial no momento para estar com você, mas tudo você precisa perguntar para Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Me ajude, Espírito Santo, porque eu não sei o que eu vou fazer. E você ter paciência para esperar Ele te dar a resposta do que você vai fazer naquele culto doméstico, naquele momento com este familiar que você vai iniciar. E, continuando ainda, neste quarto propósito, falando ainda sobre oração pelos problemas e necessidades da família, todos os membros da família devem saber que podem ter confiança em Deus e que Ele ouvirá e responderá às suas orações. Por fim, cada membro da família deve aprender a confiar em Deus e olhar para Ele como provedor e protetor. Em outras palavras, Ele é o nosso pastor. Salmo 23. Vamos orar a palavra. Neste momento, quando você tiver um momento ali da oração com aquela pessoa ou as pessoas, você pode até, se for o seu primeiro culto doméstico, você pode abrir no Salmo 23, no momento da oração, e ler esse primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você pode orar esta palavra ali e dizer: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, vamos abrir o nosso coração e vamos falar com Ele sobre as nossas necessidades, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque Ele é aquele que supre, Ele é aquele que ouve, Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos dirige. Então, temos que pedir diretamente para Ele. Então, você reforça esse momento de oração usando o Salmo 23. E há tantos trechos, eu só estou dando exemplo para motivar as pessoas a estarem ali compartilhando as suas necessidades. E o momento do culto doméstico também é para isso, para ouvirmos o desejo, o coração. Muitas vezes há uma aflição que está ali sendo guardada, e quando você que está ali conduzindo esse momento, você pode se surpreender com a confissão de uma pessoa,
ou até de todos ali confessando, e ali pode até haver choro, e ali, nesse momento, certamente haverá cura para cada coração. Mas seja o instrumento, seja o canal de Deus para proporcionar esse momento de oração no culto doméstico. E o quinto e último propósito: orar e interceder por outras pessoas. No item 4, nós falamos ali de orar um pela necessidade do outro, daqueles que estão ali. Mas o culto em família é uma ocasião também propícia para cultivar o hábito de orar uns pelos outros. Você pode interceder pelos pastores da igreja, por missionários, por familiares doentes, amigos doentes, entes queridos não salvos, vizinhos, irmãos na fé, em necessidade, a igreja, nossos governantes, a nação, os que estão sendo julgados, perseguidos, presos, tantas situações. Você pode estar sendo o canal de Deus para interceder, para orar, para clamar. Então, deve ter um momento ali de compartilhar as nossas necessidades, mas que maravilha, você que está sendo Noé, lembra? Aula 2, o Noé, né? A pessoa-chave ali para estar sendo o canal de Deus para que o seu culto doméstico inicie. Você pode sugerir, vamos orar agora pela presidência da nossa nação, ou alguma situação que se passou naquela semana, e todos ali saberem que é muito importante também sermos intercessores, orarmos por situações que nem faz parte de nós mesmos. Pode ser que ali um cite assim, mas um colega de sala me disse uma situação e desabafou e chorou, e fale, a situação, e ali todos vão interceder por ele. E a bênção maravilhosa é quando nós vemos a resposta da nossa oração no outro culto doméstico. Nós vamos ouvir os testemunhos daquela oração que nós fizemos. Então, é muito importante também termos este momento específico. Eu me lembro de uma situação, um testemunho do poder da oração. Nós estávamos num propósito de orar, cada semana uma igreja em São Paulo estava intercedendo pelo Brasil, pela nação brasileira. E eu me lembro que quando chegou o meu horário, eu fui para o templo, que ali havia uma sala de oração, e havia um mapa muito grande na parede, que pegava a parede toda, e ali eu comecei a orar, e eu ouvi claramente o Espírito me dizer: tráfico de mulheres. E eu nunca na minha vida havia orado, nem sequer citado na minha boca essa expressão, tráfico de mulheres. E ali, conforme eu fui orando, quando eu vi o mapa e fui ali, havia até uma folha para que a gente pudesse seguir o que fazermos, né, naquele momento, que tínhamos que estar ali agradecendo, adorando a Deus, mas não havia temas. E eu realmente ouvi de Deus essa expressão, e eu comecei a orar, e isso era um sábado. E passou 4 ou 5 dias, naquela semana eu lembro que eu estava sentada, era muito difícil eu sentar ali para assistir um jornal, né, de noticiário, e realmente eu fiquei ali presa, como se eu estivesse presa naquele sofá. E quando eu vi, eu lembro que era até o Jornal Nacional, eu lembro quando ele
começou a descrever ali o noticiário e ele dizia: foi presa hoje a líder do tráfico de mulheres na nação, e junto com ela foi pego uma agenda com muitos nomes de pessoas no Brasil que ela liderava, e quando eu ouvi, eu falei: meu Deus, eu levei um susto tão grande, porque foi exatamente aquilo que eu tinha orado 4, 5 dias antes, e o poder da oração. Eu acredito, pode ser que Deus tenha usado outras pessoas naquele momento, mas eu não tive dúvidas que a minha oração fez com que aquela mulher, tanto é que quando eu assisti, apareceu a Polícia Federal arrombando às 6 da manhã o apartamento dela e abrindo, né, e a pegando ali, dormindo e mostrando ali as agendas, né, que eles já tinham feito as investigações, e eu levei um susto tremendo. E o mais impactante para continuar, eu tinha um grupo pequeno na minha casa, onde nós nos reuníamos com mulheres para estarmos adorando, lendo a palavra, meditando, e eu citei isso para elas. Eu lembro que eu disse: ontem eu assisti o jornal falando sobre o que eu orei no sábado, vocês acreditam? Aí quando eu cito isso, uma daquelas que estava ali, naquela reunião, naquele grupo pequeno, na minha célula, ela disse assim: foi no meu prédio, foi no andar de cima do meu prédio, eu a conhecia e realmente ela foi presa. E eu falei: meu Deus, eu falei: não, então vamos entregar um livro para ela. E foi todo aquele mover mesmo de Deus. Até que ela entregou para a mãe entregar para ela, porque ela estava presa e só podia ir entes muito próximos, enfim. Isso foi uma prova tão poderosa do poder da intercessão, do que nós juntos, dentro do nosso lar, sendo guiados por Deus naquele momento tão sincero, tão ali unidos no mesmo coração, o que pode acontecer através de uma oração juntos, ali em concordância, o que pode ocorrer através da oração. Há poder na oração. Então, que cada um dos nossos lares possa se tornar também num local onde, através das nossas orações, nós possamos ver situações sendo revertidas, paralisadas, fechadas mesmo para o mal, porque este é o propósito. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós temos sim, através do nome de Jesus, que veio para destruir todas as obras do diabo, através de nós podemos, no nome de Jesus, destruir todas as obras do diabo. Então, o que é um tráfico de mulheres? Quando nós falamos essa expressão, elas não vão porque elas querem, elas não vão por livre e espontânea vontade, elas são seduzidas, elas são encantadas, elas são enganadas, e através da oração isso ser paralisado, impedindo mulheres inocentes de caírem numa cilada. Olha o poder de desfazermos as obras do diabo. Então, sejamos canais também de intercessão dentro dos nossos cultos domésticos. E não menospreze as crianças, não menospreze os pré-adolescentes, não menospreze quem estiver ali e, de repente, naquele momento, falar: vamos orar pela vizinha aqui do apartamento tal. Talvez nem saiba o que está acontecendo, talvez nem lembre o nome, mas se houve essa lembrança, interceda. Vamos orar e vamos ficar
conectados para saber o que pode acontecer depois dessa oração. Ok, queridos? Então, nosso lar também é um canal para paralisar as obras do diabo na terra e nas nações da terra. E algumas perguntinhas agora, bem na prática, porque já falamos, né, em todas essas aulas, citamos, reforçamos vários pontos importantes. E até colocamos um desafio para que neste mês de outubro, todos vocês que estão aí em dia com as aulas possam estar dando início ao seu culto doméstico dentro do seu lar. Algum possível obstáculo para a reunião em família? O que até hoje você vê que ainda você sente como um obstáculo que possa estar impedindo? Para que estes 5 propósitos, um deles, né, ou cada um deles, possa, né, já poderia estar sendo aí movimentado dentro do seu lar. O que há de obstáculo que ainda está impedindo você de dar início? Talvez o horário, não encontro um horário para que todos estejam, talvez, um membro da família que não queira, que não vai aceitar, e muitas vezes você nem sugeriu. E claro, você nem precisa falar culto doméstico. Você pode falar um momento em família, você pode falar uma noite da família, né? Você pode mudar o momento de comunhão, mas lembrando, onde nós vamos ler a palavra. Vamos ler, ainda que for um versículo. Mas eles nem vão abrir a Bíblia. Você pode ser criativo. Já até havia dito sobre isso. Você pode escrever o versículo em papeizinhos pequenos e dar na mão de quem estiver ali para ler. Então, qual é o obstáculo que você encontra? Se você quiser escrever, você pode escrever aí na mensagem. Segundo, compartilhe com os demais membros do seu culto. Colocamos aqui célula, mas célula, lembrando do grupo pequeno, que é o seu culto doméstico. Quais seriam estes obstáculos? Se você pode compartilhar com os membros da sua casa, você pode, ali juntos, decidirem. Talvez todos querem, mas não encontrem um horário em comum. E ali você pode, claro, conversar. Mãe, qual é o melhor horário? Vamos marcar um melhor horário que seja bom para nós, ou um dia que seja bom naquele horário. E aí vocês vão conversando para se ajustarem. E o ponto 3, comece a pensar em qual seria o melhor de horário para o culto doméstico. Aqui já é a decisão mesmo de qual melhor dia, qual o melhor horário, depois que ali no item 2, como nós lemos, vocês se ouviram para decidir. Por quê? Queridos, Deus tem pressa em fazer maravilhas através da sua família, da sua casa, do seu lar, desse ajuntamento. Onde há a presença de Deus, a fonte, é uma fonte inesgotável de orientação que vem de Deus, de decisões, de situações que talvez esteja aí bloqueando áreas da vida acadêmica, áreas da vida profissional, áreas da vida conjugal, áreas da vida familiar. Não há nenhuma família perfeita. A nossa família não é perfeita. Deus vai nos aperfeiçoando em nossas fraquezas, isso está escrito na Bíblia. Mas quando nós paramos para estarmos juntos ali em adoração, ouvindo a palavra, um orando pelo outro, momentos de intercessão, isso traz uma conexão, uma liga, onde ainda que teve problemas, como todas as famílias têm,
Pode ter desavenças, pode ter alguma situação que um ficou ali arranhado com o outro, mas no momento do culto doméstico, é um momento onde vai haver uma restauração, onde o propósito é que o Espírito Santo de Deus possa trazer novamente a união, o entrelaçamento, porque não há ninguém perfeito. Até Jesus voltar, nós vamos estar sendo aperfeiçoados em nossas fraquezas. E o culto doméstico é um tremendo local para estarmos nos unindo novamente. Se houve situações de desavenças, se houve momento triste ou de palavras que pode até ter ferido um ao outro, ali é um momento de pedido de perdão, ali é um momento para ver uma restauração. Ok, queridos? Então, nós estamos aqui para motivá-los a persistirem, a continuarem, a não desistirem, porque o culto doméstico é a partir da sua casa, a partir do seu lar, pode haver um tremendo avivamento ali ao redor com seus vizinhos. Nós vamos citar também esse momento que você pode se programar para convidar os seus vizinhos. Às vezes, imagine, há um vizinho, uma viúva que mora ali sozinha. Às vezes ela nem tem ninguém que a visite. Talvez haja uma situação ali de um casal que está prestes a se separar e você ali com o seu culto doméstico, por que não chamá-los também? Então, o nosso culto doméstico pode ser um manancial de fé, de esperança para os nossos vizinhos. Então, nós estamos aqui para sermos luz, sermos sal, para marcarmos não só a nossa família, assim como Noé marcou a família dele, mas Noé atingiu toda uma geração. Ok, queridos? Então, persista, persevere, se mantenha firme e não desista de ver este sonho, que é o sonho de Deus, que a sua família seja totalmente atingida. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, ou reforçar algo, ou citar aí na mensagem o que Deus falou mais com você. Você pode ir escrevendo, enquanto eu vou ler, só para reforçar os 5 propósitos que nós estudamos hoje. Primeiro propósito de termos o altar de Deus na nossa família, adorar a Deus juntos e aprender mais dos seus caminhos. Segundo propósito, honrar a palavra de Deus, desenvolver respeito por ele, por Deus, e viver de acordo com ele, de acordo com o que ele diz na palavra. Terceiro propósito, estabelecer a família na fé, convicções pessoais, doutrina e valores. Isso com a palavra, com os mandamentos. É necessário, sim. É o principal momento onde a palavra é aberta e ali vai haver a libertação. Conhecereis a verdade e é ela que vai nos libertar, é ela que nos liberta. O quarto propósito, orar pelos problemas e necessidades da família, um do outro. Esse também é mais um propósito. E o último, orar e interceder por outros. Que tremendo você e a sua casa ser um canal do céu, do alto, do trono de Deus, para
paralisar situações onde o diabo quer destruir e você ser canal de Deus junto com a sua família. Então, estes são os 5 propósitos para que o altar de Deus na sua família seja de fato e de verdade ali, sendo movimentado e acontecendo a cada semana. Então, não desista, persista para que você possa ver as maravilhas de Deus em você e através de você. Então, nós temos este desafio neste mês de outubro. E você mande a foto para nós. Mande a foto para que nós possamos ver ali esse seu momento tão especial. Você que está no grupo, você pode mandar ali no grupo, que é aberto, ou você pode mandar para nós. Claro, se você não autorizar, nós não vamos, em hipótese alguma, divulgar. Mas se você autorizar, nós podemos sim lançar lá no grupo principal, né, da escola, da família, até para motivar os outros que ainda não começaram. Mas eu quis, principalmente, queridos, através dessa primeira imagem, mostrar para vocês a importância de persistirmos e estarmos ali fiéis, ainda que parece que não está tendo nenhum efeito. Mas os meninos começaram a brigar, não querem. Queridos, realmente é uma luta, porque sempre vai haver alguma situação para impedir, como houve no nosso caso, diversas situações. Ou era no mesmo dia, ou era na semana, mas principalmente no mesmo dia, sempre alguma coisa querendo impedir esse momento. Porque o inimigo, ele sabe, quando há um só na presença de Deus, já não é tremendo? Já não é maravilhoso? Nós já não vemos Deus se mover? Agora imagina quando o casal está junto. Agora imagina quando os filhos se unem a este casal. O inimigo, ele sabe do poder que há na família unida, juntos no mesmo coração, unidos na palavra de Deus, adorando a Deus. Então, que você possa perseverar, ainda que você comece, você, na primeira semana, já se colocando, meu pai, eu quero colocar aqui a minha vida e do meu pai, que eu vou estar indo até a casa dele para estarmos juntos. Meu Deus, eu vou estar com meu irmão na próxima semana, só nós dois. Mas você vai estar se colocando em oração, não simplesmente, muitas vezes nós ficamos esperando, a pessoa não vai te chamar jamais. Se você está aqui nessa aula, você foi o primeiro, você está sendo a primeira a ser convocada por Deus para ser esse instrumento, para ir até este membro da sua família para você dar início. Então, há um testemunho aqui, eu não consegui ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Para que eu possa ler. Foi a Dircila. Logo no início de outubro, meu neto, que não estava mais vindo à minha casa, chegou e, em um ambiente de brincadeira, fiquei liberando, cantando uma palavra que Deus me deu. Na sexta passada, ele voltou e reuni com ele na mesa com o lanche. Só que ele não quis se expor à foto. Daí, respeitei.
Detalhe, ele, meu neto, tem 9 anos, olha que bênção. Glória a Deus por esse testemunho. Olha só, uma forma ali bem assim, né, natural, é assim, o Espírito Santo não é assim? Ele é criativo e ele vai nos dando a direção do que vamos fazer. E mais uma vovó aqui falando de um netinho, olha que bênção. Deus atingindo as crianças. E que semente poderosa, como o Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, é um início extraordinário marcar essa geração. Imagina quantas vidas através dele, quantas descendências a partir dele, dessa marca no coração dele, ele vai poder levar. Então, queridos, esta foi a aula de hoje. Obrigada por testemunhar, Dircila, esse seu testemunho maravilhoso. E é assim, nós temos que estar ligados, conectados com o que nós vamos fazer naquela semana. Você precisa ter aquela expectativa e perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer realizar nesta semana no meu culto doméstico? O que o Senhor quer fazer nesta semana? Com quem eu vou fazer? Como eu vou iniciar? Mas aqui, olha só, Dircila já iniciou. Então, a cada semana, e agora, Senhor, me dá uma nova estratégia, como fazer? E a partir, imagine, só de 2 pessoas, ainda que é uma criança, mas que semente está sendo liberada para toda essa família. É o início, é o início da sementinha lançada, declarando: Pai, o que eu estou iniciando aqui vai se estender, uma semente profética de toda a minha descendência que vai ser atingida. Amém, queridos? Eu quero estar orando por você, orando para que você possa ser o canal de Deus nesta geração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e primeiro eu gostaria que você agradecesse ao Pai por você estar aqui nesta aula, que você pudesse agora render a sua gratidão por você estar viva, vivo nesta geração que Ele escolheu para que você estivesse aqui, para ser um canal dele, para atingir não só a sua família, mas toda uma descendência, alcançar gerações. Você pode ser grato, você pode ser grato a Deus por Ele te dar saúde, ânimo, fé, força, posicionamento de estar aqui. É Ele. Nada podemos fazer sem Ele. E Ele que te faz estar em pé e sendo sustentado por Ele para estar aqui neste momento. Pai querido, muito obrigada, meu Pai, por cada um que está assistindo esta aula. Eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel em todas as tuas promessas. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor não é homem para prometer e não cumprir. O Senhor é fiel em todas as tuas promessas. E nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada vai nos faltar. Não vai faltar discernimento do que fazemos, não vai faltar sabedoria do alto, não vai faltar criatividade, não vai faltar atenção para que possamos estar atentos à tua vontade, para aqueles que estão dentro do nosso lar, fazem parte da nossa família, também os nossos vizinhos, e aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos ser os teus pés nesta terra, nesta geração. Mas a iniciar, meu Pai, do nosso lar, onde é o principal lugar, onde o Senhor ali iniciou o primeiro culto no lar com Adão e Eva, mostrando, provando que é a partir do nosso lar que tudo pode acontecer. Eu quero abençoar cada
pessoa que está assistindo esta aula e atrás deles há uma descendência, a famílias inteiras, a casamentos, a filhos, a netos, a sobrinhos, a genros, noras, a bisnetos, tataranetos, a toda uma descendência que ainda virá. Eu quero, Pai, aplicar o sangue do Senhor Jesus sobre cada um que está aqui representando o seu lar, os seus familiares, e que eles possam avançar em cada aula, Senhor, desta série de restauração do altar, da tua presença na família de cada um deles, que eles se mantenham firmes e posicionados para ouvir a tua voz, crer, ouvir e te obedecer em tudo quanto o Senhor os direcionar. Dá, Senhor, povoa a mente, o coração de cada um deles com os teus sonhos. Derrama dos teus sonhos sobre eles. Dá os sonhos, Senhor, que estão no teu coração, para que eles vivam e eles apalpem, Senhor, e, e vejam realizado cada sonho, que ainda que eles possam se sentir tão incapazes, tão improváveis, o Senhor é o Deus que escolhe aqueles que o Senhor quer e capacita, e que cada aula dessa seja realmente uma capacitação para tudo quanto o Senhor tem a realizar neles e através deles. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Amém, queridos, avançando, ouvindo, crendo e obedecendo, e que a cada semana você esteja aí fiel. E nos conte os testemunhos lá no nosso grupo, ou mande no nosso privado. Nós queremos ouvir e saber como está. Se você tem alguma dúvida, se você quer tirar dúvida, ou algum conselho quanto ao seu culto doméstico, pode também nos perguntar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, ou se você está vendo de manhã, um ótimo dia, uma ótima tarde, mas aos que estão aqui ao vivo, uma noite restauradora, em nome de Jesus.